O que é rinite alérgica? Interessante essa pergunta, né? Então, em comemoração ao Dia da Rinite, vai ser nesse 15 de setembro de 2024, vou fazer um vídeo explicativo correlacionando também a imunologia básica a essa doença que é tão prevalente na humanidade. As pessoas perguntam muito pra gente, né? Eu tenho sinusite? Não, que eu tenho sinusite, mas sinusite atacou. Será que é sinusite mesmo? Qual a diferença de rinite e sinusite? Será que isso que todo mundo fala é realmente a sinusite? Então, bem-vindos ao nosso Imuno em até 10 minutos. Vamos conversar hoje relacionado à rinite. Aqui é o canal Alergo Imunonews, um canal muito direcionado à parte da imunologia básica, mas que nós sempre vamos trazer relação também em alguns pequenos momentos com a imunologia clínica para a gente poder ter essa correlação e ver que a imunologia básica não é uma coisa isolada. Lembrar que a correlação direta da rinite alérgica, assim como a maior parte das doenças alérgicas, principalmente aquelas de hipersensibilidade do tipo 1, a gente vai estar falando numa resposta imunológica voltada para TH2, uma resposta imunológica hoje em dia chamada de T2. Uma resposta essa que precisa, sim, de um estímulo de antígeno, e a partir do momento que a célula dendrítica pega esse antígeno, ela vai produzir as suas citocinas relacionadas ao epitélio, e esse epitélio, junto com a célula dendrítica, vão estimular o T-naive a se transformar em TH2. O T-helper 2 é aquela célula que vai liberar IL-4 e IL-13, principalmente, sendo o IL-4 fundamental para fazer um estímulo retrógrado e um estímulo constante no próprio TH2 para manter a sua vida a longo prazo. O IL-5 e o IL-13 produzidos por esse TH2 vão ter outras fundamentais importâncias, o IL-13 sendo aquela célula que vai estimular o linfócito B a produzir IgE, o IL-5 é aquela célula que vai manter, maturar, proliferar e fazer todas as correlações diretas com o eosinófilo. Então, essas três citocinas são fundamentais para as células TH2, eosinófilo e linfócito B, assim como o IL-9, que também pode estar presente, para a gente poder estimular o mastócito, a manutenção e essa proliferação a longo prazo. Então, os passos são sequenciais. A célula dendrítica pega aquele antígeno, apresenta o T-naive. Esse T-naive, devido ao peso molecular e devido à presença dessas citocinas no endotélio, vai se transformar em TH2. Esse TH2, em longas distâncias e a longo prazo, vai liberando e reestimulando esse local, reestimulando ele mesmo e liberando IL-4. Essa liberação de IL-4 e manutenção de TH2 vai fazer com que a gente aumente a quantidade de IL-5 e a quantidade de IL-13. Essa quantidade de IL-5 vai aumentar a proliferação e a manutenção de eosinófilos. Os eosinófilos vão infiltrar nesse epitélio, vão infiltrar nesse endotélio, vão fazer a sua ação local, liberando perforinas e granzimas. A IL-13 vai estimular o linfócito B a produzir IgE. Essa IgE vai ficar dissolvida e também vai se conectar diretamente ao mastócito, esse mastócito tendo sido estimulado por IL-9. Então, uma cascata inflamatória que é a mesma que defenderia o nosso sistema, faria a função de defesa do nosso sistema imunológico relacionada aos eumintos, mas no caso, relacionado a uma resposta de hipersensibilidade, ela vai estar direcionada à alergia. Então, a asma alérgica, a rinite alérgica, parte da função da dermatite atópica, as anafilaxias relacionadas diretamente à produção de IgE, a alergia alimentar, a esofagite eosinofílica também está altamente relacionada a esse processo inflamatório. Então, tem várias doenças da alergia, imunologia, várias doenças relacionadas à alergia que vão estar voltadas para TH2. Essa resposta, que seria completamente normal e fisiológica aos eumintos, como a gente acabou de demonstrar ao início dela e como tem seu estímulo, ela seria aquela resposta que você precisa da IgE específica para você poder gerar uma resposta contra o euminto de forma específica e estimular o mastócito a degranular e liberar a histamina. Quando o mastócito libera a histamina, ele faz vasodilatação. Essa vasodilatação vai melhorar a resposta imunológica com o eosinófilo chegando ao local para combater o euminto. Essa vasodilatação vai gerar também edema no local onde aquele euminto pode ter se penetrado. Esse mastócito liberando a histamina vai gerar também prurido. O prurido é uma defesa que muitos animais possuem, principalmente para o processo de prurido relacionado à coceira. Enfia a unha, arranca o euminto, arranca aquele tipo de animal, de micro-organismo que está tentando penetrar no organismo do hospedeiro. E IL-4 e IL-13 aumentando consideravelmente a produção de muco, peristalse intestinal, para a gente poder conseguir expulsar esse euminto, dificultar a vida do euminto, principalmente no epitélio intestinal. Então, prurido, edema, relacionado a vasodilatação, não é uma citocina, não são citocinas e não é um estímulo relacionado à dor,
mas é um estímulo que pode ser incômodo, é um estímulo que fisiologicamente seria voltado para os eumintos, mas no caso da hipersensibilidade vai acabar gerando a alergia. E o que que isso tem relacionado diretamente com a rinite alérgica? Como que é esse processo? A gente sabe que a partir do momento que você tem um mastócito, você tem IgE específica, a degranulação do mastócito, o mastócito, quando ele se granula liberando a histamina, vai fazer o que eu acabei de falar para vocês: resposta vascular, na musculatura lisa, com essa reação imediata e esse processo inflamatório. E esse processo inflamatório, essa reação imediata, vão gerar prurido, coceira muito intensa. Essa coceira muito intensa vai gerar as lesões que o paciente vai acabar provocando pelo processo do prurido. Então, o prurido é a principal reação, o principal sintoma que o paciente vai ter na maior parte das vezes. E, além disso tudo, a histamina consegue fazer a vasodilatação, que eu já conversei com vocês, o extravasamento vascular, pode fazer broncoconstricção no caso da asma, aumentar a hipermotilidade intestinal no caso da alergia alimentar, vai fazer mais inflamação nesse nariz, inflamação nesse intestino, inflamação nesse nariz. Então, tem uma grande correlação com várias inflamações em vários locais diferentes, independente do tipo de órgão, relacionado à alergia. Isso tudo junto no nariz vai dar os sintomas da rinite alérgica. Como que são esses sintomas e como que é essa reação inflamatória no local? A rinite alérgica, como todos vocês sabem, pode gerar a longo prazo sintomas de prurido, sintomas de tosse, sintomas de espirro, sintomas de coriza, a coriza hialina, aquela aguinha branca clarinha. E por que que isso acontece? Pela histamina, que a gente acabou de mostrar, que vocês acabaram de ver, que vai produzir mais secreção, vai produzir mais reação, e vai ter um infiltrado, então, de mastócito e um infiltrado de eosinófilo naquele local. O infiltrado de mastócito e de eosinófilo vai gerar uma reação que seria para um micro-organismo, nesse caso, relacionado aos eumintos, mas que não tem euminto nenhum envolvido. Então, o paciente pode fazer uma alergia ao ácaro da poeira, pode fazer uma alergia à barata, pode fazer uma alergia ao epitélio do cachorro, ao epitélio do gato, relacionado ao pelo, à saliva do gato. Diversos aeroalérgenos nós temos no dia a dia, inclusive os fungos. E esses aeroalérgenos, esse estímulo de IgE específico, vai gerar reação no paciente. A gente pode fazer os testes alérgicos comuns, que vocês já viram várias vezes. Também esses testes, eles são relacionados a aumento do estímulo no mastócito, pela IgE específica que já está presente nele. Então a gente coloca o extrato alergênico, a gente coloca uma gotinha ali no braço do paciente, faz uma pequena picada no braço do paciente. Quando esse aeroalérgeno entra em contato com o mastócito que está cheio de IgE específico, o paciente vai ter a reação e vai formar uma pequena urtica, uma tríplice reação de Lewis, que nós chamamos no local. Ok, descobriu, pensou, começou a tratar, você foi no seu alergista, e aí ele prescreveu para você uma imunoterapia alérgena específica. Funciona mesmo essa história de vacina de alergia? Como é que é isso? A gente sabe que a imunoterapia vai estimular o Treg, que é um linfócito T regulador, vai fazer um processo anti-inflamatório, que vai parar a resposta TH2. Além dele parar essa resposta TH2 para liberação de IL-10, ele vai estimular também o linfócito B. E esse linfócito B, através do estímulo de IL-10 e TGF-beta, vai parar de produzir tanta IgE específica ou reduzir consideravelmente essa produção de IgE específica, vai começar a produzir IgG4. Essa IgG4 vai ser bloqueadora, ela vai começar a bloquear a IgE específica e reduzir a inflamação alérgica a longo prazo. Então é um processo inflamatório grande, um processo a longo prazo que vai sendo feito da imunoterapia para poder conseguir ir freando esse processo inflamatório devagar. O tratamento pode durar de 3 até 5 anos e depois, com o tempo, o paciente pode ficar de 5 até 10 ou 15 anos com uma boa resposta, uma melhora considerável da sua rinite alérgica. Então, como a gente conversa sempre, referências desse dia a gente tem mais. A gente tem a nossa parte da imunologia básica para vocês lerem. Tem o quarto consenso de rinite e também é super fresquinho, saiu o quinto consenso de rinite. Qualquer coisa, fiquem à vontade, pode mandar nos comentários, estou à disposição de vocês.